Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Essa criança é um aspecto nosso ainda imaturo ou ainda amadurecendo em termos emocionais e relacionais. Ou seja, são partes nossas emocionais e fisiológicas que ainda estão em desenvolvimento, que ainda precisam de suporte e apoio para se desenvolver. Então, essa criança interior, encontrar com essa criança, não é só fazer uma viagem ao passado, né, e ver as memórias, né, do que aconteceu. É perceber como essa criança age no aqui e agora, nas minhas relações, né? Quais são as partes minhas que eu ainda me comporto como uma criança congelada emocionalmente. Olá, mana! Seja muito bem-vinda ao episódio 77 do Em Casa a Gente Conversa. Essa temporada está toda voltada para nós, mulheres. Mas olha, o assunto de hoje interessa a qualquer pessoa, porque diz respeito sobre nossas dores, nossos sofrimentos, nossas dificuldades. Vamos falar sobre a nossa criança interior. Já ouviu falar nisso? É mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo bem mais profundo do que parece. Baixa autoestima, distorção de imagem corporal, medo de críticas, resistência a mudanças, medo de abandono, dificuldade em dizer não, se sentir responsável pelas emoções dos outros. Já sentiu alguma dessas coisas? Elas podem estar ligadas à sua criança interior. De forma bem resumida, a criança interior é a criança que fomos um dia e que nos acompanha por toda a nossa vida, influenciando em muitas decisões e comportamentos nossos do dia a dia. Mesmo sendo adultas hoje, muitas vezes reagimos igualzinho como quando éramos crianças. A sua criança interior é onde está a sua essência. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui a Caroline Figueiredo, que é terapeuta, educadora parental, mãe, atriz e um monte de coisas mais. É criadora e visionária do Seu Corpo Mulher e facilita também uma vivência online que chama Acolha a Sua Criança Interior. Caroline, seja muito bem-vinda ao Em Casa a Gente Conversa. E antes do nosso papo aqui, por favor, se apresente com suas palavras. Quem é você? Oi, nossa, muito bom ouvir você, ouvir, né, esse próprio tema assim, que é tão importante na minha vida. E eu sou Caroline, eu sou atriz, eu sou mãe de 2, todos esses rótulos, esses papéis sociais, né, essas funções que a gente vai acumulando ao longo da vida, mas eu também sou uma buscadora, né, de si, para compreender as lacunas, as dores, as violências, né, que o meu corpo e a minha história já atravessaram. Então, me tornar terapeuta, me tornar facilitadora, guiar mulheres, grupos, famílias, vem desse lugar onde eu já precisei fazer essa trajetória dentro de mim, das minhas emoções, do meu corpo, das minhas memórias, das minhas percepções, e nesse processo apoiar, né, outras pessoas nessa travessia. Então, estou feliz de estar trazendo esse tema que quase chorei só de ouvir você trazendo o que era criança interior. Falei, gente, vou chorar aqui. É muita conexão, né? Muito forte quando a gente vai entrando aí nesse assunto. Vamos começar a trazer o que é a criança interior, para as pessoas começarem a entender, nunca ouviram falar sobre isso. Como que a gente entende essa criança interior até no nosso dia a dia hoje, né? Como ela está presente hoje na gente? Esse termo da criança interior eu conheci nesses meus processos, né? De cursos terapêuticos, energéticos, espirituais, assim. E é um lugar que é um trabalho interno que a gente vai fazer para o resto da vida, né? E que não tem como fugir dele, né? Que é olhar para a criança que a gente foi. E aí depois eu fui percebendo que várias coisas aconteciam na minha vida
e eu batia novamente a cabeça em vários lugares, em várias esquinas, e eu chegava novamente nessa criança. Então eu comecei a estudar, a ler sobre isso, e as minhas grandes referências, né, é o John Bradshaw, com aquele livro Volta ao Lar, de como resgatar e defender a criança interior. E também a terapia primal, que é algo super recente que eu estou estudando, e trazendo esse lugar para entender que essa criança não é uma alegoria, né, que está na nossa memória, não é só esse registro dessa foto que está ali, né, que a gente olha as fotos da infância e vai para a nossa infância. Essa criança é um aspecto nosso ainda imaturo ou ainda amadurecendo em termos emocionais e relacionais. Ou seja, são partes nossas emocionais e fisiológicas que ainda estão em desenvolvimento, que ainda precisam de suporte e apoio para se desenvolver. Então, essa criança interior, encontrar com essa criança, não é só fazer uma viagem ao passado e ver as memórias, né, do que aconteceu. É perceber como essa criança age no aqui e agora, nas minhas relações, né? Quais são as partes minhas que eu ainda me comporto como uma criança congelada emocionalmente. Então, perceber a profundidade desse trabalho, que eu nem imaginava que era assim, eu achava que era mais sobre dar um colinho para a criança, que eu fui, que também é parte do trabalho, assim como visitar as memórias, e assim como trazer essa atualização para o aqui e agora, e principalmente pelo corpo e como a gente se relaciona, né? E como a gente consegue identificar essa criança no nosso dia a dia? Como consigo enxergar numa atitude minha ou naquele momento que é minha criança agindo e não meu adulto? Então, esses pontos é justamente o que eu abordo no Acolha Sua Criança Interior, né? Que é uma vivência que começou presencial e agora com a pandemia estou na 4ª edição online, onde a gente começa a mapear e perceber aonde que a gente está reproduzindo esse lugar que a gente não tem recursos emocionais e nem intelectuais, né, para lidar. Então, eu posso falar da minha experiência, né, porque são vários e é uma pesquisa, como eu falei, né, para o resto da vida. Quando eu explodo, assim, sabe, em comportamento, quando eu sou explosiva, quando eu estou na minha agressividade distorcida, que eu não consigo dialogar, né, quando eu acontecem coisas assim que eu não estou no meu neocórtex, no meu cérebro mais ativado, né? Estou na minha parte mais instintiva, primitiva. Mas aí esse é um assunto assim muito profundo que dentro, né, do curso e dentro de uma terapia individual a gente consegue chegar. Só que é curioso porque a gente não sabe de nada disso, né? Então o trabalho com a criança interior eu sinto que apoia nesse lugar de achar que os nossos desafios ou os nossos problemas, vamos supor assim, são falências pessoais, assim, culpabilizantes, sabe? E não é sobre isso, é sobre aprender como esse sistema se construiu para chegar aqui, para sobreviver à própria infância, à própria vida, e aprender a lidar com ele. E é isso que eu entendi que eu sou terapeuta nesse lugar. Apoiar pessoas a lidar melhor, né, com o que sentem, como se relacionam. E qual a importância da gente ouvir essa criança, acolher essa criança? Quais os prejuízos da gente deixá-la lá esquecida, sozinha lá dentro da gente? Eu acho que se eu pudesse trazer é um lugar onde a gente não consegue lidar com as nossas emoções, né? Porque a criança está aprendendo a desenvolver suas emoções e a gente teve uma péssima educação em relação às nossas emoções, a gente foi reprimido, a gente foi silenciado, todos os sentimentos são julgados e condenados, até a alegria, até a euforia da criança, até a energia, né, ativa. Então, todo o sentir da criança é moldado, é consertado, é modificado, é culpabilizado e também sofre algum tipo de violência para obedecer a qualquer custo. Então, eu acho que a gente cresceu nesse terreno irregular, nesse terreno sombrio, mas, ao mesmo tempo, resgatar a criança não é só ficar no lugar de dores e de sofrimento,
porque essa criança também tem a sua parte luz, né? A nossa criatividade, a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, a nossa capacidade de sonhar, de acreditar na gente mesmo, de resgatar sonhos e memórias e vínculos afetivos. Então, eu acho que eu posso dizer que é um trabalho para a gente aprender a lidar com o que a gente sente, com as nossas emoções, e principalmente para resgatar o que eu venho trabalhando de medicina da criança, que na verdade é só olhar para... Eu nunca vi esse lugar em algum lugar, né? Eu estou usando esse nome assim, sem me comprometer de dar crédito, sem ver que eu já vi isso em algum lugar. Então, eu tenho trabalhado com essa medicina da criança. Deixa essa medicina da criança acontecer aí em você, em criatividade, né, em espontaneidade. Eu acho que o mundo está precisando disso, né? Todos, né? Nós estamos precisando disso. E, Carolina, existem diferentes tipos da criança interior, diferentes arquétipos ou nomes, jeitos dessas crianças interiores aparecerem? O livro Volta ao Lar, ele traz bastante esses arquétipos todos, né? Assim, traz várias marcações, mas o meu trabalho, ele não vai muito por aí, assim, por esse lugar intelectual e mental, assim, de dividir isso, né? O meu trabalho, por isso que é uma vivência, né? E que eu trago acolha a sua criança interior, porque eu vou mais pelo sensorial e pelo instintivo, assim, como se a gente pudesse receber ensinamentos e formações mais valiosos pelo sentir, pela experiência e pela liberação emocional. Eu não vou muito por esse cognitivo, porque eu acho que isso é o que a gente já é viciado a ser, né? Até a nossa criança é muito estimulada, intelectualizada, né? Então, o meu trabalho, pelo menos até onde eu fui nesses formatos, é ir pelo cheiro, pelo toque, pelo vínculo, e por isso que eu falei, será que ele funciona online? E, bom, a gente está na 4ª edição, né, assim, trazendo esse lugar de que estamos todos sensíveis a acessar e a despertar e a acolher essa criança, né, então eu sinto que o meu trabalho, ele não é pelo cognitivo de entender essa criança racionalmente, isso também é uma colonização de como a gente foi ensinado a aprender a experiência, né? Então, eu vou indo por outros campos, assim, sutis, que tem tudo a ver com o fato de eu ser atriz desde 8 anos e pesquisar ambientes e cenários e texturas e formatos desde pequena, né? Assim, então, quando a gente traz um trabalho, né, de transformação, de desenvolvimento pessoal, de cura, sei lá qual é o nome que as pessoas chamam esse trabalho, né? A gente chega trazendo toda a vivência pessoal, né, e do que passou. Então, o fato de eu ser atriz e ter passado pela TV, pelo palco, né, desde pequena, interpretar e trabalhar as emoções e fingir que chora e lidar com o público, isso tudo me traz a bagagem de trabalhar com essa criança, mas também traz essa autenticidade do meu trabalho como terapeuta, que é ir por esse caminho do corpo, da respiração, né? E por isso que eu escolhi acolha a sua criança interior, sabe? E não entenda, e não, né, pesquisa, não sei, mas é uma coisa de colocar a mão no coração, sentir e acolher isso aqui, sem precisar E mais compreender. pro sentimental do que o racional. E até não rotular, né? Já rotulamos tanto as crianças, não rotular pelo menos a criança interior. Nossa, muito bom isso que você falou, tá? E fez toda a diferença, porque é isso, né? Eu tenho um trabalho muito forte de rótulo, inclusive sou educadora parental de disciplina positiva desde 2014 e comecei a fazer esse trabalho da criança interior quando eu não vou mudar meus filhos, vou educar meus filhos e meus filhos. E eu falei, quem precisa de educação sou eu, autoeducação. Aí eu caí no trabalho da criança interior. Então, talvez isso eu poderia ter respondido lá nas primeiras perguntas, né? Como que esse trabalho começou a se desenvolver. E tirar o rótulo é o primeiro ponto, né? Porque se eu falo que meu filho é mimado, ou que eu sou mimada, ou que eu sou chateada, ou que eu sou
agressiva, ou até inteligente, ou até bonita, qualquer rótulo, seja positiva ou negativa, eu tô ali colocando uma etiqueta, tô perdendo a pessoa, perdendo o ser humano complexo e marcando, né? E categorizando e colocando em prateleiras. Então, adorei isso que você falou, sobre não rotular a nossa própria criança interior, inclusive, né? E, Caroline, por que acontece da gente esconder, esquecer, até inconscientemente, mas de uma forma como se fosse... Como se fosse consciente, como se a gente quisesse, de alguma forma, esquecer essa infância? Por que isso acontece? É mais como uma forma de sobrevivência para a gente conseguir passar por aqueles sofrimentos que aconteceram? Eu acho que tem uma estratégia de sobrevivência, sim, né? Porque se a gente fosse dar conta de tudo que aconteceu, né? Todas as negligências, todos os não afetos, e aí, isso independente do quão tenha sido maravilhoso ou não os nossos pais, né? É um lugar que essa conta não fecha, né? Das necessidades profundas e infinitas de uma criança e o quanto pai, mãe, cuidador pode suprir naquele momento, né? Então, o trauma, ele nem precisa ser algo específico que aconteceu. Claro que tem pontos específicos, podem ser físicos, pode ser uma vez que você foi esquecido na escola e até hoje você lembra, ou eu, né, que acordei e minha mãe não estava em casa, vivi um abandono enquanto ela tinha ido na padaria comprar uma coisa e voltar. Então, assim, pode ser coisas específicas que a gente lembra ou não lembra, mas também é um lugar onde vai reforçando esses lugares. Então, por exemplo, ontem, antes de dormir, eles estavam pulando em cima de mim, aí eu falei, meus filhos, né? Dá licença, eu já estava muito cansada, dá licença, dá licença. Aí meu filho virou pro lado e falou assim, então você não gosta de mim, porque eu tô aqui te dando carinho, te dando amor, e você não gosta de mim. Tô vendo que você não gosta de mim. E aí a gente praticamente entrou numa DR antes de dormir, né? Falando sobre esse lugar de... As crianças, elas vão interpretando o que acontece, né, de acordo com as próprias ausências de necessidades ou necessidades não atendidas. Não tem nada a ver com o fato de eu não amar meu filho, tem a ver com o fato de eu estar cansada, de eles estarem pulando em cima de mim. Então, trazer essa consciência dessa conversa, né, é importante. E aí, eu acho que isso, respondendo a sua pergunta, é porque a gente não é treinado, nem educado e nem, às vezes, dá conta de lidar com o que sente, de saber o que sente, né, de ter espaço para olhar para o que sente, né, toda uma cultura que não dá, entre aspas, tempo, né, assim, você tem que produzir, você tem que ir para frente, né, e também porque é um trabalho onde traz uma autoestima e um autofortalecimento, né, depois que atravessa esse momento de olhar para o que precisava olhar. Então, também não é interessante, né, para a própria sociedade que a gente, né, seja pessoas mais seguras ou compreenda mais a gente mesmo, né, porque, enfim, as coisas nocivas de não trabalhar a criança interior vem uma compulsão alimentar ou sexual, ou de comprar muito, a questão com comida, né, vícios, todas essas coisas que vêm desse lugar de um descontrole emocional. Então, eu acho que é um desafio, talvez, para algumas pessoas fazer esse trabalho, por causa disso. Mas, gente, desde que a gente entrou em pandemia, é assim, quem está aprendendo a lidar com sentimento ou não, se vira, porque parece que apertaram, assim, todos os botões e a gente está acessando intensidades profundas emocionais, todas as relações morrendo e renascendo e batendo cabeça, né? Então, querendo ou não, a gente está sendo convocado, obrigado, né, a lidar com o que sente. E está todo mundo chocado, né? Como que carregamos essas nossas lacunas, e, de novo, não por uma falência pessoal, mas por uma estrutura adoecida, um sistema adoecido, né? De tudo isso, que aí também a criança interior nossa vem sonhando novos sonhos, vem sonhando novas relações, né? Vem trazendo esse novo, esse lúdico, esse frescor de que dá para sonhar, de que dá para ser tudo quando crescer, né? Sonhando sonhos, né, da própria terra, assim, que a gente está precisando de reinvenção mesmo, né? Uhum. E você falando aí das pequenas coisas,
pequenas coisas, né, que acontecem quando a gente é pequeno, como, por exemplo, sua mãe ir pra padaria e você sentir esse abandono. Esse sentimento da criança é legítimo, né? E aí eu fiquei pensando aqui, existe algum adulto que não tenha sofrido algum trauma, ou que não tenha essa criança ferida, que não tenha algo para curar da criança interior? Porque são tantas coisas assim pequenas que podem acontecer que parece que é quase impossível alguém sair ileso e não precisar de uma terapia ou de um trabalho aí de resgate da criança interior, né? Nossa, totalmente, assim, né? Seria muito maravilhoso se todo mundo tivesse a oportunidade, a disponibilidade de fazer terapia, inclusive na pandemia aumentou, né? Muita gente, inclusive, oferecendo terapia ou psicólogos também oferecendo atendimentos, porque é isso, assim, quando a gente está machucado, a gente machuca o outro. Quando a gente está ferido, a gente acaba ferindo o outro, e a gente vê essa dinâmica sendo mãe e pai, né, que a gente já chega com as nossas feridas, com as nossas ausências, com o nosso controle, com os nossos medos, com os nossos bichos, né? Então, quando a gente traz esse trabalho de trazer mais consciência dos meus machucados, mais consciência das minhas feridas, mais consciência dos meus mecanismos de reação, né, pelas tomadas emocionais que me acontecem desde a infância, quando eu chego mais consciente de tudo isso, os danos de machucar o outro e a si mesmo são menores, e mesmo assim vão acontecer, porque é relação, é vida, né? É ativo, é movimento, é encontro, é desencontro, é chora, é rir, né? Assim, tudo isso numa intensidade, quando a gente está na presença, quando a gente está vivo, assim, nesse corpo. E como que quando a gente vê a importância dessa infância e de tudo que acontece na infância, o quanto influencia na fase adulta, a gente começa a perceber a importância gigantesca de tudo que a gente faz e de tudo que a gente fala para os nossos filhos também, né? Quando a gente é mãe, tudo, depois que eu comecei a olhar, a ler sobre esse assunto, a trabalhar em mim, eu comecei a sentir muito esse peso. Do tipo assim, gente, tudo que eu falar para os meus filhos é a verdade absoluta para eles. Então, assim, precisa ter muito cuidado, né? Com as coisas que a gente fala, a forma que a gente fala, que a gente expressa para eles. Eles são esponjas, né? Absorvendo tudo, refletindo. E a gente fala que as crianças estão o tempo inteiro gerando crenças e percepções, né, sobre elas mesmas, sobre o ambiente, se a vida é segura ou não, se o estar no corpo é seguro ou não, se a vida é abundante ou não, né? Assim, é na infância, né, que a gente vai trazendo esses lugares. E é por isso que quando eu vou falar de criança interior, eu também trago esse lugar de que é um trabalho de olhar para a base da nossa casa, corpo, né? Olhar para as vigas, olhar para a carpintaria, olhar para o chão, olhar para onde as pilastras foram colocadas, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai mudando os móveis de lugar, né? Vai mudando a cor da parede, né? Vai tirando no máximo uma parede, colocando outra, né? Assim, mas a não ser que a gente, sei lá, mude de casa, algumas reformas precisam ir lá na base, né, na fundação, na parte elétrica, né, como se fossem os nossos sistemas, né, parasimpático e simpático, assim, nossa, já estou indo profundo e viajando, mas trazendo essa analogia da casa, né, assim, que também nem é minha, da terapia primal que eu estudei. Então, compreender como funciona essa casa-corpo, não é nem como funciona, porque como funciona você já quer categorizar, já quer colocar no lugar, mas vou usar acolher, que é o nome do meu trabalho, acolher essa criança interior, porque é um lugar de dar um respiro, um sim para essa história, para esse corpo, né, que está aqui. Os gatilhos que acontecem, que acabam acessando essa criança interior, que ela toma nosso lugar, esses gatilhos têm sempre a ver com algo que aconteceu com a nossa infância? Por exemplo, o momento que eu vivi na infância que me fez sentir daquela forma, e aí agora na fase adulta eu vou passar por alguma situação parecida com aquela para acionar aquele gatilho ou não necessariamente? Eu entendo que os gatilhos são convites de engrenagem que eu já passei, né?
Então, né, se eu estou agora vivendo alguma coisa ali, está dentro do repertório de algo que eu já passei, né? Então, vamos supor, né, sobre amor na minha infância, o que eu experienciei com amor nos primeiros vínculos com pai e mãe, ou na relação do meu pai e da minha mãe, fez as minhas percepções, as minhas crenças, tudo que eu sei como referência sobre amor, né? Então, será que o amor ele machuca? Será que o amor é violento? Será que o amor controla? Será que o amor não está disponível? Será que o amor é uma confusão? Será que o amor... Né? Então, tudo isso, não numa base filosófica, né? Porque a gente está falando de criança, mas vai criando o repertório do que é o amor, ou o que é dinheiro, ou o que é poder, ou o que é qualquer coisa, na verdade. A criança está ali compreendendo, chegando e compreendendo o mundo todo. Então, olha que forte, né, para essa criança compreender tão cedo sobre ela e sobre tudo, assim. Então, nossa, fui fundo lá na minha criança, assim. Então, o que eu estou experimentando agora como amor está dentro desse repertório. São engrenagens que eu conheço, são gatilhos que eu conheço, né? São convites. Só que agora, com a consciência de agora, eu posso talvez fazer um pouco diferente ou tomar outras escolhas, né? E aí, enfim, tem assuntos que eu vou passar o resto da vida tendo que olhar, por exemplo, compulsão alimentar, é um tema da minha vida, que começa lá no meu desmame, que começa lá em como colocaram a papinha na minha boca. Eu não vou ficar voltando lá, mas eu sei que essa compulsão me atua no aqui e agora, e sei que eu vou ter que olhar para ela até meu último dia aqui no planeta Terra, porque é um tema da minha vida. Então, assim, eu não vou voltar, mas isso também está aqui, né? Então, meu trabalho vai muito pelo aqui e agora, né? Por compreender esse processo de raiz e de base. Aí, numa terapia individual, a gente pode voltar lá como você foi amamentada, enfim, e tem questões corporais, né, de lidar com essa sucção. Estou trazendo aqui um tema, né, super rico, mas que mostra que o que é essa repetição de padrões que a gente fala, né, assim, e que é tão, 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 tão desafiador fazer diferente, né, assim, nessas pequenas decisões. E você que já trabalhou bastante com isso em você mesma, é possível dizer que em algum momento da sua vida você vai estar completamente plena e resolvida e curada ou não? Isso daí é uma coisa realmente para a gente trabalhar para o resto da vida. Eu acho que uma grande girada de chave importante na minha vida foi quando eu entendi que eu não preciso me curar ou me transformar ou me modificar nesse sentido, sabe? Primeiro é um lugar de aceitação e de acolhimento, né, da presença, do aqui e agora, e nesse lugar de sentar nesse acolhimento, de sentir esse acolhimento, eu consegui ir conhecendo estratégias minhas mesmo para lidar melhor com o meu corpo, com o que eu sinto e com as minhas relações, assim. Então, isso tirou um peso das minhas costas, né? Porque a gente também fica viciado nessa cura, viciado nesse lugar que, não sei, né? Vou ser plena e satisfeita para sempre, acho que não. Eu sinto que cada vez mais consciente, e isso não é só intelectualmente, mentalmente, mas é um lugar de espaço corporal, consciência corporal, eu consigo ter mais liberdade nas minhas escolhas, porque liberdade é uma coisa importante para mim, e eu consigo lidar melhor comigo mesma. Mesmo quando eu estou em crise de ansiedade, mesmo quando eu estou com medo do futuro, assim, não é tirar os conflitos, é aprender a lidar com os conflitos, gerenciar os conflitos que vão continuar aparecendo, porque isso é estar vivo, né? Sim. E é necessário a gente sempre ter esse contato com essa criança interior de uma forma que eu digo assim, no dia a dia, que eu li
que você, por exemplo, cantar, dançar, brincar, fazer essas coisas que você fazia quando você era criança, te aproxima dessa criança? É importante a gente fazer isso no dia a dia, lembrar de, às vezes, se conectar com ela dessa forma? Então, você que é mãe, né, e eu também, a maior válvula de conexão com a minha criança é quando eu dou um sim para minha criança brincar com os meus filhos. Não é sempre que isso acontece, porque aí a gente vê o quanto que a nossa criança também é reprimida de brincar, de aparecer. Mas quando eu chamo a minha criança para brincar com meu filho e com a minha filha, é muito maravilhoso, né? Então, ontem a gente ficou jogando disco, frisbee, essas coisas, e tinha uma criança ali, Carolzinha, de 7 anos, jogando ali, com o filho, né? Então, acho que tudo que traz essa conexão da música, do lúdico, da dança, é muito curativo, né? É muito regenerador nesse sentido, e é uma potência que a nossa criança tem, né? Assim, a criança, quando nasce, ela é livre nesse lugar de espaço de experimentação, principalmente se dentro de casa. Eu costumo dizer que aqui em casa é uma casa laboratório de experiências corporais e de ideias, né? Então, trazer também esse lugar dessa casa-corpo, e tem a ver com o trabalho com a criança, né? Fazer essas experiências, né? Criar, né? Eu acredito que todos somos artistas, e eu fui uma criança artista trabalhando desde 8 anos nos palcos. Então, eu tive a oportunidade... Nossa, estou até ficando emocionada que eu não tinha me dado conta disso. Mas a oportunidade de ver as cores, os panos, os cenários, a arte. Meus pais nem tinham dinheiro assim de cultura, mas de alguma maneira eu estava inserida nesse caminho quase da fantasia, do teatro, né, do canto, da expressão. E acho que isso deveria ser o direito de toda criança, né, poder viver isso, a expressão do ser, criar, inventar, né. É muito bonito. E olha que esse trabalho com a criança, como ele é emoção, mas olha, essa emoção que eu estou sentindo agora é uma emoção que está me regenerando, não é uma emoção que está me deixando para baixo das dores da minha infância, é uma coisa que está acessando agora, enquanto eu falo, um frescor de criatividade, assim, muito bonito. E, Caroline, tem gente que fica preso na criança de uma forma, então, oposta, como a gente está falando até agora, de esquecer a nossa criança. Tem o caso de quem fica preso naquela criança, não cresce, não cria responsabilidade, fica preso no passado. E por que isso acontece? Nossa, é o que mais tem, né? É o que mais tem, porque a gente é ensinado a ser adulto, que é pagar conta, que é casar, ter filho, né? Não ensinam pra gente que amadurecer também é lidar com as nossas emoções, né? Que amadurecer também é compreender mais a gente mesmo, né? Então, tem muito esse lugar. Tem lugares que eu vejo que eu vou batendo cabeça ainda durante muito tempo, mas teimosias, assim, bem infantis, né? Nesse sentido de imaturas, né? Mas que é um lugarzinho que eu também uso o humor para saber que também é assim que eu estou sendo, né? Que algumas coisas são mais fáceis de diluir, de transformar, a gente aprende super rápido, outras, né, ainda dá umas batidas de cabeça. Então, tem uns lugares assim. E aí, no curso, na vivência, a gente começa a mapear isso. É o quê? É o financeiro? É as minhas relações afetivas? É a minha maternidade? Onde é que é esse lugar que eu estou atravancando, né? Que eu não estou fluindo nesse sentido, né? Mas é um trabalho para o resto da vida. E tem também um lugar onde a gente fica apegado às nossas dores infantis, né? Isso é um outro aspecto, né? Que também tem a ver com deixar ir, com soltar, né? Com estar na presença do aqui e agora. Mas se a gente está preso nessa dor, tem algum ganho, assim, nesse sentido, né? E aí, enfim, terapeuticamente, individual ou no trabalho, a gente vai percebendo qual que é esse ganho ou essa proteção equivocada, né? Que eu tô tendo ali naquele desafio que eu tô tendo, né? E depois de identificar essa criança interior e as dores, é importante também trabalhar com perdão, tanto
os nossos pais quanto com a gente mesmo? As linhas mais espirituais e energéticas que eu também me interesso falam muito sobre perdão, sobre o Ho'oponopono, né, sobre esse lugar. Eu acho o perdão algo delicado, né, assim, porque, enfim, dependendo da história daquela pessoa, e eu pego casos, né, leves, mas casos densos também, em relação à sexualidade, em relação a abuso, em relação à pedofilia, assim, como é que você vai falar sobre perdoar alguém que te agrediu tanto, né? Então, eu não trago perdão nesse sentido, porque eu não acho que ele sirva para todos os casos, e tem que tomar cuidado com esse lugar nesse campo energético, espiritual, de perdoar, se a gente não está passando pano para violência que às vezes acontece dentro de casa. E aí esse assunto até minha garganta fecha, porque é super problemático, né? E tem a ver com o trabalho da criança interior e também da educadora parental, que é essa coisa, né? Que os nossos maiores predadores às vezes estão dentro da nossa própria casa, né? Então, isso é papai e mamãe, né? Assim, e aí eu sei disso como filha e sei disso como mãe, né? E aí só consigo. Aí é que tá. Não é me perdoar, mas assim, respirar na minha humanidade. Então, acho que eu consigo trazer mais para acolher a minha humanidade, acolher a humanidade do outro, e ao mesmo tempo ir criando limite seguro, porque essa criança ela não sabia se proteger, ela não tinha recursos, ela não tinha informação, mas a adulta sim, a adulta sabe se proteger, a adulta tem como se proteger, a adulta está aqui, na verdade, para se proteger. E aí esse é o trabalho que eu faço, por exemplo, né? Dessa adulta aqui, Caroline, 32 anos, dá um colo ou dá um não para aquela criança que não pôde, não tinha condições de dar, né? Assim. Então, pode ser que seja perdão, mas também, em alguns casos, pode ser que não. Tá. Assim. Esse trabalho é menos sobre perdão e cura e mais sobre saber lidar e acolher, né? Pelo que você tem dito. Na minha linha, né? Assim, nisso que eu tô criando e desenvolvendo, né? Porque tem muito esse lugar, né, de perdoar pai e mãe, perdoar o que eles fizeram, o que eles puderam fazer. E eu trabalho nessa linha também, né? Mas dependendo da história de cada um, o maior perdão que você pode dar para uma história é um não, é se afastar, é perceber que aquilo foi tóxico, né? Então, eu, né, tenho uma terapeuta dentro de mim que eu admiro, que cresce a cada ano, que cresce a cada atendimento, cada grupo, mas eu também tenho um lugar de uma consciência do aqui e agora, dessa sociedade machista, patriarcal, racista, violenta, homofóbica, que precisa entrar também no cheque da terapia, ao meu ver, ao meu corte e no meu trabalho, assim, sabe? Senão fica uma coisa deslocada da realidade, principalmente falando de Brasil, né? Assim, do que realmente acontece. Vamos agora ler umas mensagens aqui que enviaram no quadro Fala Lá em Casa. Fala Lá em Casa. Tem uma mensagem da Laura, que ela conta, na verdade não é uma pergunta, mas eu achei legal aqui compartilhar. Ela fala: venho nesse processo há um tempo e fiz uma meditação de encontro com a minha criança interior, que foi uma das coisas mais intensas e fortes que já fiz. Quanta emoção, quanto acolhimento. É louco pensar que o mesmo coração que batia na Laura criança, bate hoje em mim. Pegar na minha mão criança e falar: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, estamos juntas, é transformador. E aí ela comentou também: minha terapeuta energética fala: acalma a Laura birrenta, que faz uma troca com ela. Ela precisa ficar quieta agora para a Laura adulta tomar uma decisão e depois você dá uma recompensa para a Laura criança, que muitas vezes é ir ao balanço que tem na frente da minha casa, pois sempre foi uma coisa que eu amei, ou comer uma coisa gostosa que eu adorava quando era criança. Muito bonita essa primeira parte, né? Assim, realmente é um processo de uma emoção muito forte. Ativou a educadora parental aqui, que você falou de recompensa, falou, né, de... nossa, peraí, calma, mas assim, é isso, né? Porque o meu trabalho junta
tanto a terapeuta da criança interior quanto a educadora aposentada de disciplina positiva. Então, ao acolher a criança, eu olharia também para os meus lugares de recompensa e para o rótulo que a gente falou da birrenta, né? Quando uma criança, a gente chama uma criança de birrenta, só vou trazer isso porque a gente falou de rótulos, né? Então, acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente chama uma criança de birrenta, a gente está trazendo um rótulo e a gente não está entendendo que ali tem uma necessidade profunda, né? Então, como seria olhar para essa criança, ao invés de chamar de birrenta, também dizer, uau, tem uma expressão profunda de um querer aqui. Tem uma necessidade gigante, profunda aqui, que eu sinto, que eu acolho e que eu me faço companhia, né? Então, é um trabalho bonito. Só de eu falar isso, eu já fico emocionada e já acho esse espaço interno, né? Para minha Caroline, né? Assim, para minha criança também. Isso que eu ia falar. Cada curso que você dá, você deve trabalhar a sua criança interior, né? Sim, nas tretas e nas soluções, nos processos que eu entro antes, né? Tipo agora, que eu vou guiar essa vivência agora, né? Dia 18 de julho. E então já estou vivendo na prática, nas relações, e também já estou mirando as soluções, né? Tem mais uma pergunta aqui, olha. Fernanda Arteiro. A maternidade conecta a gente com a criança interior? Se sim, como é isso? 100%, né? Falei muito disso e acho que nesse lugar onde os nossos filhos, eles sabem os nossos pontos, né, de fragilidade, de dor, eles ativam intencionalmente ou não esses espaços de dores. Então, é um convite total, né? Olhar para a gente mesmo, para a nossa história e para os lugares onde a gente não consegue oferecer empatia ou colo para as crianças, nesse lugar onde eu tô congelada emocionalmente, né? Onde eu tô imatura emocionalmente. Então, nossa, as crianças são um grande espelho para fazer esse trabalho, né? Tem outra pergunta aqui sobre comer doce sempre. Se pode ser uma forma de refúgio para algo da criança, se pode estar ligado. Você comentou um pouco do distúrbio alimentar, né? Que até na amamentação já traz, então, consequências. Sim, com certeza. E o esquema de recompensa que a gente falou brevemente, né? Quer ver eu fazer as coisas é botar uma paçoquinha na minha mão. Ou faço rapidinho. Para mim é chocolate. Então é olhar para essa recompensa e aí perceber, a criança, ela não teve condições de perceber que ali estava acontecendo uma recompensa, mas a adulta já pode, às vezes ela vê e fala, que recompensa, que nada, tá tudo certo, né? Tem uma última pergunta aqui da Jéssica. O fato de querermos, mesmo adultos, conscientes, agradarmos nossos pais, buscarmos sempre a aprovação deles, isso tem a ver com a criança interior também? Sim, com certeza. Tem muito a ver, né? Porque essa criança, ela precisava do pai, mãe ou dos cuidadores mais próximos para amar ela e para ela saber que ela existe, que ela era vista, que ela era reconhecida. Né? A criança, ela precisa desse vínculo, não é só comer e estar com a higiene em dia, é sobre vincular, né? Sobre olho no olho, sobre ser vista, sobre ser compreendida, né? Então, é exatamente isso, a gente passa o resto da vida querendo buscar esse pai e mãe, esse agrado de pai e mãe, fora, dentro e nas relações, né? E a criança, ela não tinha estratégia, ela precisava caber no amor que o pai e a mãe tinham para oferecer, que às vezes podia ser violento, às vezes podia ser indisponível, né? Só que agora, como adulta, a gente já tem a capacidade, esse é o trabalho, né? De dizer não para pai e mãe, de dizer chega para pai e mãe, de pedir colo para pai e mãe, e não necessariamente ficar agradando, né, o tempo inteiro. Mas o agradar pai e mãe também é só um caso, porque o meu caso, por exemplo, pode ser a rebeldia, né, tipo, brigar com pai e mãe. Então, cada criança, cada ser humano, né, vai ter uma reação, se construiu pela uma relação, né, uma relação
individual e subjetiva, né? Então a gente, claro, nomeia padrões comuns, mas cada um é o próprio mix de padrões né, repetidos, assim, automáticos, né, dentro de si. Caroline, tem como dar uma dica, uma sugestão, assim, de como a pessoa pode começar a se conectar com essa criança interior? Ela se interessou por esse assunto e, de que forma ela começa a ter essa ligação, acordar um pouco essa criança interior dela para ela começar a entrar nesse caminho? Claro que eu indico, né, o meu trabalho, a minha vivência, meu atendimento individual, porque sim, tem alguns lugares, né, que a gente vai precisar de um suporte, de um apoio para fazer essa travessia, quando vem algum conflito, quando vem algo, né, que precisa ser trabalhado. Mas o que eu costumo... Tem meditações, tem as técnicas, né, de olhar para foto. Eu, quando sinto que eu estou precisando trabalhar a minha criança interior, eu coloco alguma foto minha ou no meu altar ou na minha mesa de trabalho para eu olhar para ela, né? Assim, então tem algumas coisas para fazer, mas eu sinto muito a minha criança quando eu coloco assim a mão no meu coração e respiro e valido a presença dela aqui, sabe? No aqui e agora, assim. É profundo e simples ao mesmo tempo, e só de lembrar disso eu já estou também acolhendo essa criança, sabe? Não mentalmente, mas no sensorial, que é onde eu reconheço a potência do meu trabalho, assim. E tem alguma dica de livro, de filme, série, qualquer coisa aqui que você queira dar? Eu indico esse Volta ao Lar, né, que é o livro que eu falei, Como Resgatar e Defender a Sua Criança Interior. E resgatar também os próprios desenhos da infância, né? Então, às vezes, eu fico assistindo Chaves com as crianças, eles nem gostam mais, mas é a minha maneira de lembrar da minha criança. Ou algum filme, né? Princesinha, por exemplo, é um filme que eu vi 40 vezes e chorei muito. Então, assim, lembrar desses vínculos afetivos da nossa infância e fazer um ritual de conexão com isso aí, por exemplo, pode ser uma boa dica, assim, né? Já leva as suas recompensas lá, suas, né, comidinhas e mergulha nesse mundo, assim, uma boa programação aí, né? Pandêmica e de ficar em casa e de cuidar de si, né? Hora de falar sobre você, onde te encontram nas redes sociais, o seu curso, quando vai ser, como que ele funciona? Muito bom, o meu Instagram, né, Caroline_Figueiredo, é o meu maior meio de comunicação. Meu e-mail para atendimento individual é caroline@gmail.com. A minha agenda, né, eu vou avisando quando está aberta e fechada, porque eu não atendo tanta gente, né, e também vivo, além de tudo isso que eu faço, né, como um serviço e mais mãe, né, então tem esse lugar. E o Acolha a Sua Criança Interior, que são vivências agora online, por conta da pandemia, mas já passei em mais de 7 cidades do Brasil. Vai acontecer de novo agora, dia 18 de julho, num domingo, de 9 da manhã às 5:30 da tarde. E esse é um assunto que vira e mexe eu estou colocando nas minhas redes, mas quem sente, né, de aprofundar nesse trabalho, é bom, pode falar comigo lá no Instagram, que eu também vou saber para onde indicar, assim. Legal. Obrigada, Caroline. Grata por ter topado vir aqui, trazer todo esse conhecimento aqui pra gente. Muito obrigada. Sou super sua fã. Fico muito honrada de ter conseguido conversar com você sobre esse assunto. Eu adorei também pelo convite, pela sincronia, né? Assim, pela sua guiança. Maravilhoso. Uau! Me senti bem protegida, bem guiada. E grata, né, por abrir esse espaço de fala. Eu vou me escutar nesse podcast várias vezes, já estou ansiosa para me ouvir. E é isso, obrigada.
Obrigada. E muito obrigada também a você que está nos ouvindo aqui agora. Muito bom ter você aqui comigo nessa jornada de autoconhecimento e de resgate do poder feminino. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, é @agenteconversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Se você tem filhos, convido para conhecer meu outro podcast, que é de historinhas infantis, chamado Vem Ouvir Essa História. Tem pitadas aí de feminismo, de diversidade, tem uma história mais legal que a outra. E quero pedir um favor também a você que me acompanha aqui há algum tempo, ou chegou agora, mas tem gostado do conteúdo, se puder me ajudar a continuar trabalhando nesse podcast, levando essas informações para cada vez mais pessoas, eu tenho um financiamento coletivo lá no catarse.me/agenteconversa. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 por mês. É tão pouquinho, gente, mas não pense que não faz diferença não, porque faz sim, se cada um que ouvisse esse podcast aqui contribuísse com um pouquinho, nossa senhora, resolve todos os meus problemas e já garante aí mais uma temporada inteira. Então vai lá, catarse.me/agenteconversa. E muito obrigada a todos que já contribuem por lá, obrigada de coração por estar junto comigo, acreditando e incentivando esse trabalho. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo no ar, com uma convidada diferente, trazendo um monte de informações para ajudar a gente aqui nessa jornada. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.